né, nós, na faculdade, a Elisa falou aí sobre um projeto que ela atua, que foi contemplado com os recursos da primeira chamada que nós fizemos para o Fundo de Investimento Comunitário, e a Fundaz começou agora esse ano. E aí, vamos em frente, porque a gente tem muito aí que trabalhar. Vou passar a palavra aí para vocês, Leonardo, Dani, muito obrigada aí por todo o apoio, ok? Boa tarde. Obrigado a vocês, viu, Milene? E, né, em nome da LC4, a gente agradece muito aí a parceria com a Fundaz, né, que é uma co-irmã, né, uma irmã aí da Fundamig, né, que é a Federação de Minas Gerais, que eu pude presidir durante 2 mandatos e também atuei como diretor de comunicação, todos os trabalhos voluntários, né, e acho que a gente podia, então, começar, né, e bater esse papo de forma bem descontraída e apresentar, né, vou para mediar aqui o bate-papo com a Dani Brandão, com o Marcelo, tem uma apresentação preparada aqui mais para nos guiar aqui para podermos abordar, né, essa captação, né, essa parte do marketing digital que nos apoia tanto na captação. Eu queria contar para vocês de onde surgiu esse projeto, né, do marketing digital na captação de recursos, para que a gente, a partir daí, possa desenvolver, né, as nossas ideias aqui e, na medida do possível, ser úteis para vocês. Tá bom? Aí vocês fiquem à vontade para perguntar também. A Rayane está no suporte, a Renata Rosa também. Dá um oi aí, meninas. Oi, gente. Oi, pessoal. Estamos à disposição aqui, tá bom? Rai está em Campinas, Rê está em Nova Odessa. Isso. Né? Acho que o Dani está em Jundiaí, não é isso, Dani? Isso. Eu hoje no Rio, estou aqui no encontro dos projetos que foram agraciados com recurso da campanha do Criança Esperança. São 70 projetos, daqui a pouco começa aqui o evento, começa às 17 horas, hoje, amanhã, já tive a oportunidade de conhecer alguns colegas aí, né, que tem uns trabalhos muito legais, o pessoal de Santa Catarina, já almoçamos juntos, também de Minas, né, e acho que vai ter muita novidade também aqui no evento para depois a gente compartilhar. Então, hoje é um dia especial para mim aqui, né, e espero que para vocês também seja um ótimo, né, um tempo bem investido. Gente, então vou contar um pouquinho dessa história, de onde é que surgiu esse projeto, porque ele dá para a gente esse tom, né, essa dimensão assim, de onde que a gente pode chegar e por que a gente desenvolveu o projeto do Google Grants, né, e desse marketing digital de captação de recursos, né. Como eu estava conversando antes aqui, eu não sei se não estava todo mundo, né, eu venho de uma atuação que ela passa pelo terceiro setor de uma maneira muito expressiva, Fundação Unimed, Fundação da Hermitage, Espaço Criança Esperança, Oficina de Ideias, Hospital do Câncer, enfim. E hoje, Instituto BH Futuro, a Fundamig. Então, atividade, assim, que sempre me dediquei, ou de forma voluntária, participo de alguns conselhos e também na atuação com crianças de rua, situações de vulnerabilidade, né? Então, trabalhei com alguns anos diretamente com essas crianças, seus familiares, e essa atuação no terceiro setor sempre foi muito apaixonada, e também, à mesma época, eu dividi isso com empresas privadas, na atuação com marketing, né, com comunicação, e ao longo da minha carreira, eu pude compreender as especificidades do terceiro setor e o que a iniciativa privada poderia ser aplicada no terceiro setor de uma maneira positiva, claro, com sofrendo consequências. E a gente sabe qual que é, né, assim, além das diferenças que são próprias do terceiro setor, né, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, principalmente nessa parte de captação de recursos.
é muito difícil a sustentabilidade das organizações, a não ser que ela tenha alguma mantenedora, e mesmo assim, a mantenedora muitas vezes passa por dificuldades também. E na época pré-pandemia, né, eu já presidente voluntário do Instituto BH Futuro, que trabalha em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, não sei se vocês conhecem, ali é uma área é a maior área de favelas de Belo Horizonte, fica ao lado da Serra, que é um bairro nobre, né, na zona sul de Belo Horizonte, e nós atendemos crianças e adolescentes lá e seus familiares, e pré-pandemia, a gente já teve uma mudança muito significativa de captação de recursos, de gestão, financiadores pararam de financiar, aquela instabilidade, né, um processo de intensa transformação na forma de financiamento de projetos, e nós fomos buscar editais, deixamos de ter um financiamento muito forte de uma organização, criamos um CNPJ né, para poder acomodar esse novo formato, que é uma associação, né, que é o Instituto BH Futuro, e fomos buscar captar recursos através de leis de incentivo, parcerias, doações, como a maioria de vocês sabe muito bem, né, como é que funciona, como é que a banda toca. E é uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe como que aquele recurso ali do terceiro setor, aquela doação, ela tem que se multiplicar, né? Cada real tem que virar 10 reais. Né? Também o trabalho com voluntariado e o profissionalismo que a gente tem que ter, a prestação de contas, né? Se adaptar a toda a tecnologia que também vem transformando as organizações empresariais e no terceiro setor. Então, esse cenário, né, é um cenário bem adverso e bem desafiador, e aí, quando veio a pandemia, foi um Deus nos acuda para a gente, principalmente no atendimento, sabe? Educadores tinham muita dificuldade com a infraestrutura que eles tinham, né, a gente teve que se adaptar, propor atividades à distância, numa comunidade de alta vulnerabilidade social, e apesar de todos os desafios, foi até muito bem sucedido, a gente deu conta, mas com muita dificuldade, e foi, ao mesmo tempo, a LC4 estava muito, na época da pandemia, nós tivemos, assim, um crescimento e uma atuação muito positiva, né, com marketing digital, para organizações, etc. E, puxa, aquilo ali, né, assim, a gente ficava sempre pensando, né, como é que a gente pode unir o que tem de melhor aqui no marketing digital, como é que a gente pode contribuir com a nossa competência para o terceiro setor, para ajudar nessa sustentabilidade das organizações, para apoiá-las nessa captação de recursos, captação sejam eles, né, um apoio de pessoas, de voluntários, ou doação direta, ou doação corporativa, ou dar visibilidade para a causa, como que o digital, né, e o que tem disponível para a gente trabalhar. E nós já atendimos de forma pro bono, na época, o Instituto BH Futuro, o Instituto Livres, e começamos a desenvolver um MVP, que, né, um projeto piloto que redundou no Grants by LC4, que é por onde eu vou começar, né, e que do Grants surgiu esse projeto da gente fazer as lives e mostrar esse projeto para as organizações sociais. Fizemos a primeira live com a Fundamig, foi muito bacana, e agora com a Fundais aí, seus associados e convidados, né? Então, daí que surgiu o nosso trabalho. E qual foi, na época que nós começamos a pensar isso, o que a gente foi olhar, né? Olhamos, claro, para o que estava acontecendo no mundo. E lá nos Estados Unidos, o terceiro setor é muito forte, e eles utilizam muito bem Pode passar para a segunda página, por favor. Eles utilizam muito bem todas as gratuidades que são oferecidas para as plataformas digitais, que podem ser utilizadas tanto para processos, né, para melhoria de processo interno, ou para o marketing, para captação de recursos. Então, nós temos um benchmarking, assim, bem ostensivo, e olhamos e falando assim, pô, a gente está fazendo no Brasil de forma muito bem feita essa parte do Google Ads, porque nós já atendemos várias instituições privadas e organizações sociais
né, com campanhas de anúncios para o Google Ads, que as empresas pagam muito caro para fazer o anúncio. Né? Puxa, nós atendemos já atendemos a Fundação Getúlio Vargas, empresas de auditoria e consultoria como a Baker Tilly, que está entre as 8 maiores do mundo. A gente sabe quanto que é o investimento, o valor, né, de investimento que essas empresas fazem. Empresas de varejo, a gente tem um espectro bem heterogêneo de clientes dentro da LC4. E é um trabalho, né, nós como uma empresa parceira do Google e especializada nesse tipo de campanha, a gente conhecia o Google Ad Grants, que é exatamente a possibilidade que o Google ele disponibiliza um recurso, são $10 mil por mês em anúncios de Google que as empresas pagam para fazer, o Google disponibiliza de forma gratuita em anúncios para as organizações sociais. E nos Estados Unidos, as organizações usam isso de uma maneira muito boa, muito eficiente, muito inteligente, com campanhas que eles utilizam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, o Google, e aí tem toda essa possibilidade de anúncios, né, para poder gerar visibilidade para a causa, para poder gerar engajamento, para poder levar as pessoas interessadas para que elas sejam impactadas ali, né, quando fazem as buscas pelo anúncio, e as pessoas poderem ir no site conhecer o trabalho da organização, e se o site for, claro, for um site que acolhe, for um bom site, um site com as informações, a possibilidade de doação, isso reverte, claro, em recursos em doação de pessoas físicas e também parcerias corporativas e voluntariado, entre outras coisas. Então, a gente viu esse cenário lá fora, desenvolvemos aqui o MVP e falamos, poxa, vamos lançar um projeto, né? Um projeto para as organizações sociais. Pode passar, Dani, por favor. Pode passar. Vamos desenvolver um projeto que vai, ao mesmo tempo, mostrar o que tem de gratuidade, como é que as organizações podem se beneficiar, e também ajudá-las a potencializar esse recurso do Google Grants, começar por aí, já que é um recurso que o Google disponibiliza gratuito. Poxa, são $120 mil ano. Isso hoje dá R$600 mil em anúncio de Google. São poucas as empresas privadas que têm esse recurso, pouquíssimos, se conta no dedo. E está aí disponível, e a gente começou a perceber que, acho que, sem brincadeira, assim, se for pegar a nossa população, né, o grupo de organizações, nós já conversamos. As que utilizam, e as que utilizam bem, eu acho que nem 5% utilizam o recurso, e desses 5% que utilizam, provavelmente 2% sabem utilizar. Muitos perdem o recurso, obtêm, não conseguem gerenciar, e é precioso, porque uma organização que lida, né, que precisa diversificar seus canais de sustentabilidade, de arrecadação de recursos, poxa, você ter $10 mil por mês em anúncios na maior plataforma de pesquisa do mundo é um dinheiro que não dá para você simplesmente ignorar e falar que não existe, né? E aí, pode passar, Dani. Nós pensamos assim, poxa, a gente pode ajudar bem essas organizações, né? Se a gente conseguir desenvolver um projeto e que vai ser subsidiado pela LC4, não vai ser um projeto, né, como para uma empresa privada, ele vai ser subsidiado, ele vai ter um valor bem dentro da realidade que as organizações podem pagar para que especialistas, para que uma empresa de comunicação e marketing possa gerir, e vai ser parte da nossa responsabilidade social ter esse projeto, um projeto que consiga ajudar as organizações a obter o recurso, gerenciar e colocar essas campanhas no ar. Né? Então, foi daí que surgiu toda essa ideia. Nós começamos com a Fundamig e agora com a Fundais. Eu vi até que o Robson entrou ali. Bem-vindo, Robson, que é presidente da Fundai, meu amigo, aí já estivemos juntos aí, ombreando, né? As trincheiras aí do terceiro setor.
E aí nós estamos... Prazer estar aqui, viu, Leonardo? Muito obrigado, gente. Prazer é todo nosso, viu, Robson? Que abriu as portas aí, né? E nós já conversamos sobre esse projeto, né, Robson? E das possibilidades que ele traz aí de sustentabilidade para as organizações. Então, aí depois, Robson, depois que a gente... Eu gostaria que você pudesse depois falar um pouquinho também, né, do trabalho da Fundais aí, acho que ia ser bacana, né, e a gente bater um papo. Leonardo, sem dúvida, eu até antecipava com a Renata, se não me engano, são tantas vocês aí que eu me confundo os nomes. Mas, em vista de que eu não estou na minha casa, eu estou em deslocamento, parei na casa da minha filha agora para poder entrar, se você entender que eu posso falar já, eu... Não, por favor, então vamos fazer assim, Robson, por favor, por gentileza. Então tá bom. Leonardo, prazer enorme estar com você, ombreando novamente, como você gostou de dizer aí, que eu gosto muito, que ombrear é estar do lado, ombrear é sentir onde é que a carga está pegando mais, está pesando mais. E você, Leonardo, já por algumas vezes demonstrou essa sua capacidade de, ombreando com a gente, dividir cargas também. Então, a Fundai está extremamente agradecida à LC4 por essa iniciativa, e mais, não poderíamos ser os primeiros antes de Minas Gerais. Eu consigo reconhecer isso perfeitamente, Leonardo. Mas sermos a segunda federação, né, que reúne tantas entidades do terceiro setor já brindadas por vocês na LC4, nos dá uma honra muito grande. E, portanto, nosso muitíssimo obrigado. Agora, Leonardo, como você disse, e eu também teria adiantado para as meninas, que eu gostaria muito de dar também um pouco de boas-vindas a muitas pessoas que aqui estão, que ainda talvez filiadas que sejam, né, ligadas a alguma de nossas filiadas, talvez não tenham ainda toda a informação acerca da Fundais. Mas, principalmente, também quero dar as boas-vindas a essas entidades que ainda não estão na nossa ciranda, mas que certamente estarão, porque é esse o nosso propósito, né? Melhor exemplo é o que está acontecendo agora e neste momento. Esse é o propósito da Fundais, juntar o nosso terceiro setor aqui no estado do Espírito Santo, o terceiro setor capixaba, porque a gente sabe que tem, primeiro, uma expertise muito grande dentre nós, né? Há uma disposição de fazer mais, também muito grande, mas a gente precisa estar juntos, né? A gente faz sempre melhor quando faz com mais pessoas. Então, a Fundais é isso, congrega entidades do terceiro setor, fundações, associações, institutos, né? Até mesmo coletivos, às vezes, se nos apresentam, né? E a gente dá as boas-vindas a todos estes. E o leque nosso é um leque realmente muito, muito amplo, né? Só não temos, né, Leonardo, por definição, dentre nós, de federações de terceiro setor, clube, partido político e associação de moradores, porque é um outro universo, né? Dentro desse maior universo daqueles que atuam pelo benefício da sociedade, sem visar lucros, né? Mas para nós é assistência social, promoção da saúde, promoção da educação, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos, e são muitos os direitos para a gente inserir nessa nossa defesa, e a gente precisa trocar, né? E à medida que eu vejo quase 40 pessoas agora nessa aula, né, que a LC4 está promovendo para a gente, e mais do que uma aula, abrir a porta para que a gente possa fazer uso de uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, né? A ferramenta digital, para chegar não com o pires na mão. Leonardo, me permita repetir uma de nossas
falas antigas e lutas mesmo. A gente precisa se apresentar não como pires na mão, mas como quem está propondo um negócio, né? Quem está propondo exercer um papel na sociedade que muitas empresas, instituições, diversas públicas e ou autarquias precisam exercer e estão sendo cobradas por isso, né? E porque estão sendo cobradas, não necessariamente pelo lado pecuniário, pelo dinheiro, mas a sociedade está aí pedindo que a gente assuma a nossa parte de cidadania e parte de responsabilidade social corporativa e ou individual. Então, é nessa perspectiva que essa parceria foi feita, né, Leonardo? Isso mesmo. Com a LC4, para a gente se apresentar de maneira mais profissionalizada, mais técnica, né? Mais para a linguagem dos dias de hoje. A nossa linguagem talvez precisa também ser adaptada. E eu falo com quem vive de linguagens, as mais diversas, né, Leonardo? A da imagem, a da frequência da mensagem, né, da regularidade com a mensagem. Me refiro ao e-book, né, Leonardo, que vocês têm emitido e que diz da nossa pouca capacidade de comunicar e fazer marketing. A gente é de muito boa vontade, mas só a boa vontade não vai resolver, gente. É preciso ter técnica, é preciso ter profissionalismo, ainda que não remunerado, mas é profissional, né? E é nesse sentido, viu, Leonardo? Eu quero encerrar logo, que eu já estou me estendendo. Agradecer demais a LC4, dizer que outras parcerias são possíveis nessa perspectiva de dizer para a sociedade, olha, sociedade, está aqui quem sabe, está aqui quem tem a manha, está aqui quem está sentindo as dores, né? Porque muitas de nossas entidades estão lá na ponta, né? Eu gosto sempre de comparar o nosso sistema como um sistema humano, né? De circulação. A gente tem artérias, tem veias, mas tem os capilares lá na pontinha do dedo. É esse que sente frio ou calor, que sente a dor ou não. Então, principalmente para essas é que a gente quer se unir, se organizar, se profissionalizar e trazer gente tal qual a LC4, no nome do Leonardo, que conheço de longa data, para nos contribuir demais, como eu já estou percebendo daqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e permita-me dar mais boas-vindas àqueles que chegam na Ciranda Fundais em parceria com a LC4. Muito bem. Não larga a mão, hein? Obrigado pelas palavras, acho que são inspiradoras e nossa parceria, como você falou, de longa data, né? E espero que se estenda por muito e muito tempo aí, e que a gente consiga envolver cada vez mais organizações, né? Então, mais uma vez, obrigado. E aí nós estamos falando aqui de onde surgiu e do Google Ads, né? Do Google Ad Grants, que é essa gratuidade de $10 por mês em anúncios. E quando muitas vezes a gente chega numa organização e ela fala assim, mas é anúncio, o que vocês fazem? Olha, por trás de um anúncio digital, tem tanta coisa. Uma delas é entender como que o doador doa. Como que você captura, né, ou mobiliza o olhar daquele usuário ali da internet. Então, a gente faz uma jornada do doador. Quais são os pontos de interface desse doador com a minha organização? Em quais canais? Em quais plataformas? O que ele procura? Não é? Então, qual que é o campo semântico que a minha organização trabalha? O que ele procura na internet que pode aparecer aí sim, ele vai procurar algo que aparece um anúncio da minha organização e ele vai então, olha, né, não conhecia essa organização, deixa eu entrar aqui para ver. Ele entra lá, conhece o projeto, tem uma simpatia, gosta da causa, apoia, doa, compra algum produto, caso a organização comercialize algum produto para a sua sustentabilidade, se torna um doador, compartilha aquela organização com os amigos nas suas redes sociais, aí ele vira um fã da marca, não é? Então, tudo
passa por um planejamento, o que a gente quer com cada canal de aquisição. Canal de aquisição são as plataformas que a gente tem, as redes sociais, o nosso website, é por onde a gente adquire essa confiança, esse engajamento, onde mobilizamos as pessoas para que elas possam, então, apoiar a nossa causa. E um ponto fundamental, gente, numa estratégia digital de marketing de captação é o website. A gente tem observado isso, né, toda vez que a gente conversa com uma organização, hoje nós estamos conversando com mais de uma ao mesmo tempo, que é muito, muito legal, a gente depois pode trocar muita coisa, mas o website é como as pessoas vão conhecer o seu trabalho, ele tem que contar uma história, ele tem que sensibilizar, ele tem que ter os formulários de inscrição para as pessoas poderem receber depois e-mails, comunicações, ter lá o que a gente chama de CTA, o Call to Action para as doações, e aí tem uma página de doação muito bem elaborada, para que seja fácil de doar, para que ele não desista no meio, igual o e-commerce. Se for muito complicado, quem está querendo comprar um tênis, ele desiste, né? Ele tem que comprar com poucos cliques, de uma maneira fácil. A página de doação é o mesmo raciocínio, poucos cliques, de maneira segura, que ele também veja o benefício, né, a transparência de onde que ele está doando, para onde é que aquele dinheiro vai, que ele vai, qual que é o impacto social daquele investimento que ele está fazendo. Então, isso é fundamental para nós pensarmos uma campanha de anúncios do Google, que vai levar para o site, para pensar uma campanha de anúncios no Facebook, Instagram, no YouTube, no TikTok, usando o newsletter, né, que mais do que nunca, cada vez mais, a importância da newsletter, gente, de você ter um canal de comunicação proprietário, que você não dependa, né, das redes sociais, que cada vez distribui menos o conteúdo, porque é um algoritmo que quer distribuir menos. O TikTok ainda é diferente, tá? Mas as outras querem distribuir cada vez menos para monetizar, para poder cobrar o anúncio, né? Então, a gente tem que ter muita estratégia, muita inteligência para entender essa jornada do doador, do parceiro, pode ser um doador corporativo, né? Então, esse é um olhar que nós temos que ter. Pode passar, por favor, Dani? Bem, a Dani vai apresentar para vocês, ela e o Marcelo, né, os vários tipos de gratuidades, né, plataformas, recursos nós temos, e alguns eles vão servir muito bem para gestão e produtividade, e outro para o marketing e captação de recursos. Pode passar, por gentileza. Aí, Dani vai... Né, Dani? Acho que você pode começar a falar nós estamos falando do Google Grants, né? E depois vamos falar mais. Acho que podemos deixar ele mais no final. Você podia começar aí com o Google Workplace, né? Falar das possibilidades que a gente tem ali, e a gente bater uma bolinha sobre... aqui estão as marcas, né? De diversos recursos que a gente pode utilizar e as organizações podem utilizar, não é isso? Isso mesmo, né? A gente veio vendo, né, esse distanciamento, como o professor Leonardo falou, com a transformação digital, com a pandemia, como as organizações, né, conseguem administrar a sua parte de comunicação, captação de recursos, operacionalizar os projetos, e às vezes a gente vê, né, esse grande desafio, que às vezes são poucas pessoas, e as suas habilitações ou seus conhecimentos estão aplicados em outras áreas, mas elas precisam, no final, entregar tudo, né? Entregar governança, entregar transparência, entregar marketing, operacionalizar os seus projetos e entregar resultados para a sociedade, né? Qual que é o impacto do que eu faço, né? Quanto que está valendo o investimento do meu doador? Eu estou efetivamente transformando as realidades a que eu me propus, eu estou efetivamente cumprindo a minha missão, né? E a gente fala que hoje não basta você fazer, você tem que comunicar o que você está fazendo para que esse trabalho tão relevante seja reconhecido e conhecido pela sociedade, né? E tem algumas ferramentas que elas facilitam o dia a dia das organizações, né? Você gerenciar as suas atividades, os seus projetos, as suas informações, fazer uma gestão mais eficiente e ainda mais facilitada, né, para que você consiga entregar esses resultados com as equipes tão reduzidas, igual a maioria das organizações tem, né. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho dessas ferramentas, né. A primeira, por que a gente fala do Google Workspace? Né, porque o Google tem várias ferramentas,
né, que ele disponibiliza para as instituições em geral, e ele disponibiliza com benefícios para as organizações sociais, ou seja, de forma gratuita. Então, esse Google Workspace é um acesso às várias ferramentas Google, ou seja, é você ter um Gmail com capacidade lá de 30 GB, e você ter todas as contas da sua empresa dentro desse Gmail, que eles chamam de G Suite, e aí você vai ter acesso ao Drive, que você pode armazenar os seus arquivos, você vai ter acesso a essa ferramenta do Meet, né, com mais tempo, e que você pode fazer as suas reuniões, né, online, com uma qualidade. Hoje, igual a gente está fazendo aqui, o Meet já permite você gravar as reuniões, então, de repente, você tem que documentar algum treinamento, você tem que guardar alguma instrução que você possa depois utilizar no legado da instituição, ou para montar um curso específico de uma expertise que vocês têm, disponibilizar ou monetizar no YouTube. Então, todas essas ferramentas Google, elas são muito importantes para as organizações. O próprio Google Maps, né, é você colocar as suas referências tanto no seu site, para as empresas hoje, né, se não me falha, talvez o Marcelo pode até confirmar, o Google Maps hoje você paga para ter ele no seu site. Para as organizações sociais, ele ainda é gratuito, né, e você vincula ele com o Google Business. Por quê? O Google My Business. Porque é muito importante a organização social ter, sim, o Google My Business, porque ele mostra autoridade, presença digital da instituição na web, tá? Ô, Dani, acho que é legal falar, assim, que nós estamos falando aqui, eu sei que muitas pessoas conhecem, mas outras não. Então, só para a gente nivelar o conhecimento, o Google Meu Negócio, né, o My Business, é quando a gente digita ali no Google, né, e aparece a imagem do negócio, com o site, com links, com avaliação das pessoas, como chegar, com o telefone. Então, é aquele cadastro ali que as organizações fazem e aparece no Google, né? Isso, todas as informações institucionais, redes, esses comentários, você pode pôr várias fotos, né, que valorizem, e a pessoa vai ter o interesse em buscar a instituição. Porque quando você hoje busca uma informação no Google e você não encontra, a pessoa fica em dúvida, né? Será que essa instituição, ela existe mesmo? Será que o que ela faz é válido? Então, com a situação que a gente já teve no passado, de muitas organizações serem questionadas por ações que não convinham, vamos usar esse termo, hoje você tem uma instituição consolidada, que mostra a presença digital, que tem transparência, que mostra para a sociedade todos os seus dados ali, numa plataforma que é considerada de autoridade e relevância como o Google. Por quê? Porque se você não existir, ele não permite que você se cadastre ali. Ele faz várias ações de validação de que aquela organização existe mesmo. Então, não é qualquer um que se cadastra ali e tem a organização aparecendo no Google Meu Negócio, né? Então, ela é uma ferramenta importante, disponível para as organizações, né? Com ela também vem o Google Ad Grants, que é como se fosse a missão social do Google, né? Esse recurso que o professor Leonardo comentou, de $10 mil por mês, é uma concessão do Google Ad Grants, de você utilizar a plataforma dele de anúncios, que hoje é o Google Ads, de forma gratuita. Só que isso não quer dizer que você pode utilizar de qualquer forma. Tem várias regras, tem várias boas práticas que você tem que implementar e se adequar para que ele conceda esse benefício para a sua organização, né? E uma das formas que ele faz isso é através do TechSoup. O TechSoup, ele é uma organização internacional que valida a efetividade de atuação das organizações sociais no mundo e especificamente no Brasil. Então, ele é como se fosse um parceiro do Google, que ele fala assim, ó, Google, essa organização realmente existe e ela atua dentro do que ela falou que ela atua. Tanto que eles validam isso a cada 2 anos. É como se ele tivesse uma licença para atuar no terceiro setor e captar alguns recursos e benefícios, mas ele vai te confirmando a sua existência e a sua atuação a cada 2 anos, né? O TechSoup hoje, ele pede o seu estatuto, alguns registros e tudo mais, e ele vira para o Google e fala assim, ó, essa organização está apta para receber os benefícios. Um deles é o Ad Grants, e os outros são o próprio acesso ao G Suite e a Microsoft. Por que eu pus ela ali? Porque hoje, os recursos da tecnologia Microsoft, eles são caros, né? Olá, boa tarde. Agora voltou. Os recursos da Microsoft, eles são caros, né? As licenças, os programas e os próprios equipamentos, né? Você pode conseguir
através da sua aprovação dentro do TechSoup e ele fazendo essa conexão entre a sua instituição e a própria Microsoft. Então, para cada uma, de acordo com o que eles analisam na sua atuação, ele vai liberando mais recursos. Então, pode ser as licenças, podem ser os antivírus, podem ser todos os programas, e as instituições que trabalham ativamente com educação, com programas de laboratório, que eles entendem que operacionalizam isso, eles também doam máquinas com todos os programas e licenças deles. Ou seja, é um recurso muito interessante. Muito valioso. Que não pode ser também ignorado. Dani, e é interessante, você estava falando do Google Meu Negócio, e eu estava lembrando daquela estratégia também de Wikipedia, né? Que é, assim, por exemplo, a Fundais, eu não sei se tem, tá? Mas se ela tiver se ela cria a página dela lá, né, as informações sobre a Fundais, data de criação, conta a história da Fundais, fala dos presidentes, dos projetos, dos filiados, coloca lá no Wikipedia, também é uma parte importante de posicionamento digital, né, que vai gerar autoridade, que né, é uma informação que as pessoas confiam, que você pode colocar as fontes, né, e colocar informações seguras sobre a sua organização ali, que ajuda a posicionar aquela organização no ambiente digital, né, a trazer autoridade junto com o Google My Biz, junto com anúncios do Google Grants, com um bom website, né? Isso. O Wikipedia, ele é muito importante até para o legado das organizações. Eu não sei quantas aqui já ouviram falar de teoria da mudança, né? A teoria da mudança é um processo que você vem escrevendo a história da organização e os marcos, onde ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai ter alteração. Porque às vezes você tem um site, aí mudou o site. Nem sempre o pessoal guarda os conteúdos. Aí perde-se na história da organização os começos, né, as conquistas, as realizações, aí fica às vezes na memória de alguém que saiu, ou na máquina do computador de alguém que queimou, e ninguém tinha um backup, ninguém tinha um drive, não tinha, né, essas histórias, ou de um fundador que faleceu, e vai se perdendo a história da instituição. Quando você tem o Wikipedia, além, né, das plataformas de busca considerarem ela como informação relevante, então eles aparecem os conteúdos de Wikipedia no alto das páginas de busca, o Wikipedia você pode ir editando, então ele não é estático, você vai ali inserindo todas as informações da instituição e vai guardando, põe uma pessoa responsável lá, vai copiando, colando e vai deixando lá, histórias, você pode pôr fotos, que para depois não se perder, porque ele fica na web, aquilo não se perde, aquilo não se apaga. Backlinks para o seu site, né, para as suas redes sociais, né? Para tudo, as suas campanhas, o seu endereço, fotos, tudo que você tiver disponível de recurso que agregue valor, né, dentro dessa plataforma, ela é mais uma. Aí você fala, eu vou ter que fazer só isso. Não, às vezes, quando a gente vai criar conteúdos no nosso site, já cria o Wikipedia, ou pega, copia do site e vai transformando ali dentro de uma história corrida, né, para contar a história da organização. Tem os intertítulos, que é como se fossem os menus do seu site. Então, não é também uma oportunidade que possa ser ignorada, muito pelo contrário. Ele é até um sistema de segurança para a organização e para a manutenção do legado e do patrimônio histórico, né, da instituição. Né? Ô, Dani, e vamos ali, eu vou ajudar aqui para a gente poder, vou fazendo perguntas aqui, tá? Para a gente poder bater um papo aqui, né, e avançando. O Canva, eu gosto demais do Canva, né? O que o Canva traz aí de gratuidade para as organizações sociais? Para quem não conhece o Canva, né, gente, é um editor, né, assim, super fácil de utilizar, que é fantástico, assim, e para o marketing ele é uma mão na roda, né, Dani? Isso. O Canva hoje, para as pessoas ou para empresas, ele não é gratuito. Para as organizações, ele é totalmente gratuito, e ele é um editor, uma ferramenta, na verdade, de criação de design. Então, ali você pode fazer o cartão de visita da empresa, o cartão digital, todas as suas peças de rede social já vêm no formato correto. Ali você tem templates de vídeos, as suas apresentações institucionais, né? Aqueles relatórios lá dos selos que as organizações têm que passar por eles, ou apresentações específicas. Você pode criar uma apresentação dos seus projetos, né, Dani, ali dentro. Lá também, você tem o recurso de até mandar, né, eu vou até, não sei se dá para o pessoal enxergar aqui tem
fizemos outro dia um podcast no Canva, e por lá, direto do Canva, já manda imprimir, e com preço muito bom. Foi um preço, assim, nós cotamos e valeu muito a pena fazer direto do Canva, né, o podcast com qualidade de impressão, chega em 5 dias, então, assim, é fantástico. Além do que, né, por exemplo, para quem não é organização social, algumas imagens lá você paga, alguns ícones, alguns recursos são pagos em dólar. Para as organizações sociais é totalmente gratuito. Então você tem fotos em alta qualidade, vídeos em alta qualidade, ícones, né, que você pode usar, tudo disponível, é tudo liberado, totalmente gratuito. E como o Leonardo falou, lá você pode de lá publicar direto na sua rede social, que aí você vincula na sua rede social, então de lá, você não precisa de baixar para ir para programar, não, você publica diretamente, você compartilha suas apresentações com quem você quiser mostrar, ou com a sua equipe, né, porque você pode pôr uma equipe lá dentro, não tem limitação dentro do Canva Non-Profit, tá? Você pode enviar para uma gráfica, imprimir em alta qualidade, ele ainda mostra os formatos que você pode, não, se o seu arquivo é para web, não pode ser muito pesado, ele te dá a opção de colocar naquele formato. Não, é para imprimir, o seu PDF vai ser em mais alta qualidade. Então, é uma ferramenta que facilita muito o dia a dia das organizações, que às vezes, eu não tenho um diretor de arte, eu não tenho um cara mega expert de design. Não, mas às vezes o seu assistente, o seu auxiliar, ou a pessoa de comunicação que você tem, utilizando essa ferramenta, ela vai conseguir muito. E ela não vai fazer qualquer coisa. Tem muito modelo pronto, você pode adaptar, né, Dani, e utilizar. Ô, Dani, e o Trello? O Trello é mais na parte de gestão, né? O Trello e o Slack, né? Os dois trabalham com gestão, né? Exatamente, são duas ferramentas de gestão, né? O Trello é como se você pudesse fazer uma gestão à vista, né? Você define o formato que você quer fazer a gestão dos seus projetos, ou mesmo das atividades todas da organização. Então, eu tenho um projeto X, eu vou colocar todo ele numa coluna e eu vou criar as tarefas. Lá dentro você pode criar subtarefas e colocar os responsáveis, datas de vencimento, você anexa os arquivos lá dentro, e aí você não perde também o histórico das suas atividades, né? Não tem que ficar mais fazendo em planilha de Excel. Você faz ali nos cards, que eles são muito mais atrativos, fáceis de gerir, você arrasta esses cards, ou você pode fazer por etapas, tipo assim, o que está aberto, o que está em andamento e o que já foi concluído. Uma gestão à vista que você consegue acompanhar com a equipe, organizar suas tarefas do dia a dia, não perder o histórico, ver o que está, né? O Slack também ajuda nessa parte da gestão de processos, né? Isso. Ele é como se fosse um WhatsApp dentro do computador, que você cria ali os seus grupos, só que ali você consegue fechar os grupos por assuntos. Se de repente você tem um assunto que é só do conselho, então o conselho vai acessar aquelas informações que estão ali e só eles vão visualizar as mensagens enviadas naquele grupo. Só que ali ele faz conexão com o Trello, ele faz conexão com a sua agenda de compromissos e atividades. Você consegue integrar essas plataformas, essas ferramentas, para que você utilize elas de forma mais otimizada, né? Então, o Trello fica conectado com o Slack. Então, por exemplo, você colocou ali no Trello que tem uma atividade muito importante vencendo no dia tal, e você quer avisar o grupo do projeto X. Aí você conecta isso lá no Slack e todo aquele grupo é informado. Então, ele é como se fosse um WhatsApp para a empresa, para as pessoas não ficarem utilizando no celular, né? Pessoal, e que pode se perder. No Slack não se perde. Entendi. Ô, Dani, e aí eu acho que o Marcelo também pode ajudar a gente aí no YouTube, né, para organizações sem fins lucrativos, né? Quais são as possibilidades aí, Dani? E aí, Marcelo, como é que você vê aí as organizações utilizando, né, a possibilidade, a importância aí do YouTube hoje em dia, né? Boa tarde, pessoal. Eu acho assim, olha, o YouTube Ads, ele é uma parte dos anúncios pagos que o Google oferece e que ele está incluído dentro do processo do Google Ads, né, do Grants, né? Você pode contratar normalmente, né, talvez alguém que já tenha feito da forma convencional, mas ele está dentro do pacote do Grants, então é muito útil porque ele converte um certo tipo de público que o Ads não converte, né? Não é a busca ali que funciona no Google normal, e também não é uma rede social comum. Então, ele está muito ligado àquele processo,
aquela utilização que a gente tinha de TV, né? Você fica assistindo ali o que você quer, e o YouTube está migrando muito para isso, né? Ele está virando uma plataforma que você não vai lá ver um vídeo específico. Você entra nele para navegar nos seus canais, ver os programas, as pessoas que você segue. E dentro disso ele vai mostrando os anúncios. Parece muito com aquela utilização que a gente tinha de TV convencional, né? Ele tem um alcance que outros tipos de anúncios que a gente faz não tem. E se a gente tem isso disponível, é muito útil, muito bacana de usar, ele converte bastante. Então, é uma ferramenta bem útil dentro de uma estratégia de campanha toda aí. Ainda mais, né, Marcelo, que depois do Google, do próprio Google, o YouTube é o segundo maior buscador da internet, né? Sim, Então, o YouTube, o Google, ele não se inclui nas estatísticas de busca, né? Então, se você entrar na estatística de busca, ele solta todo ano os sites mais acessados, ele não se inclui, porque a diferença é muito grande. E o segundo mecanismo de busca, a gente pode achar que é o Bing, da Microsoft, é o DuckDuckGo, não, é o YouTube. Então, a pessoa que quer buscar alguma coisa, ela busca lá, ou... Ela pode buscar lá, né? Aí pensando em organizações sociais, né? Onde posso me voluntariar na cidade tal, né? Colocar o nome de uma organização social e conhecer o trabalho dela, né? E ter ali, assim, além de ter o conteúdo orgânico, né, no seu canal, você também tem anúncios de campanhas específicas, por exemplo, campanha de Natal, para arrecadação de Natal, né? Você pode ter campanhas específicas ali para levar para o seu site, para a sua campanha, né? Isso. O YouTube também, ele é muito importante para as organizações quando elas fazem o SEO dentro da plataforma. Então, às vezes, a organização vai pensar assim, eu tenho que fazer... O SEO é o Search Engine Optimization, ou seja, é como você otimiza os conteúdos criados. A gente chama de conteúdos ricos, que na verdade são os seus blogs. É o tanto que você escreve de texto a respeito de um determinado conteúdo. E aí, como você organiza ele? A gente usa muito isso em blog. Porém, o YouTube dentro de uma lógica de usa... algoritmo, né, Dani? Assim, escrever dentro de uma lógica que o algoritmo vai te encontrar. Então, não é uma escrita comum. Ela é uma escrita que tem toda uma inteligência, uma técnica por trás, que vai estar nos sites e, como você falou, também tem na sua página do YouTube, ali com os thumbnails e as descrições, as meta tags, etc., né? Isso, né? Por isso que na LC4 a gente tem uma metodologia que a gente faz um estudo para a organização, porque às vezes a organização pensa que a forma técnica como ela se autodenomina ou ela se descreve, ela é ótima para o técnico, para a área social, mas às vezes para o doador, não, porque ele não vai buscar aquela palavra técnica, porque ele não compreende aquilo, não está dentro do campo semântico, como você falou, daquele doador que ela quer alcançar. Então, se ela usar aquela palavra, ela não vai alcançar ninguém, que é fora da área técnica dela. Então, isso tudo precisa ser pensado quando você cria conteúdos ou quando você se direciona ao público que você quer alcançar. E aí, o YouTube, né, hoje ainda com a ferramenta do YouTube Shorts, as organizações podem aproveitar os próprios conteúdos que elas fazem nas redes sociais, porque às vezes a organização fica preocupada e fala assim, nossa, eu tenho que fazer um vídeo, é tão complicado, eu nem tenho gente aqui para fazer isso, eu vou precisar de um editor. Não, às vezes o conteúdo que a sua área de comunicação fez para o seu Reels, no Instagram, ou para o seu Facebook, um vídeo educador pequeno. lá na ponta, né, Dani? Alguém que esteja, assim, se não tiver área, mas, né, colocou alguma coisa, você pode utilizar ele no Shorts, né, que é o Reels do... Isso, um depoimento que alguém deu, ou que um beneficiado, ou que um beneficiando, né, lá, ou quem beneficia deu, porque o que costuma acontecer? As pessoas mostram esse depoimento uma vez e esquece dele, e depois ninguém encontra. Se você coloca ali também no YouTube, ele é um arquivo que não se perde, e ele fica renderizando ali. Ele vai se tornando orgânico. Mas não, aí eu falo, né? Não basta subir o conteúdo no YouTube. Você tem que fazer uma descrição, né? Que o pessoal às vezes sobe o conteúdo no YouTube e põe uma frase lá. Isso não vai ajudar ele a ranquear de forma orgânica. Você tem que pensar no título correto, entendeu? E você tem que escrever um textinho ali. Por quê? Porque o YouTube também vai entender aquele texto que você colocou ali, para quando alguém buscar alguma coisa, ele mostrar aquele conteúdo. Isso aí. E o Spotify?
Bom, como é que é o porque né, hoje a gente fala tanto de podcast, né, apesar de que podcast virou mais vídeo do que áudio, mas como é que está aí o Spotify? Como é que entra aí o programa do Spotify para as organizações sociais? isso. O Spotify, com a pandemia, ele criou o recurso de doação, que inicialmente era para artistas que estavam sofrendo com a pandemia por causa dos eventos estarem paralisados. E depois ele foi abrindo essa oportunidade para que as organizações sociais possam captar recursos via Spotify. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um canal e ele é forte, ou eu conheço algum artista, ele cria lá no canal dele, põe o seu botãozinho para a pessoa doar para a sua instituição. Isso não atrapalha o artista, o amigo, o colega, parceiro, porque ele continua recebendo os direitos autorais, fonográficos, ou o que for que o Spotify repassa para ele, mas ele tem o canal dele potencializado, porque o Spotify reconhece melhor os artistas que apoiam causas sociais. Então, a gente vê que algumas organizações, às vezes, têm conhecidos, não, tem que ser uma mega estrela. Não, gente, não tem que ser mega estrela. Uma pessoa que tem um pouco de conteúdo no Spotify e que aquele conteúdo já é monetizado, ela pode colocar um botão para a sua organização lá. Então, a pessoa vai conhecer o trabalho dela e o seu. Oi? É como se fosse uma estratégia, o que a gente chama de estratégia de micro-influenciador. Você tem pequenos canais com uma audiência pequena, mas que somados, né, vão te trazer aí visibilidade, benefícios. E a organização não paga nada, não tem taxas aqui. Essa aqui é uma grande oportunidade também. E o RD Station, que né, a gente que é da área, né, e a gente também é parceiro do RD, que é uma plataforma de inbound marketing, de automação de e-mail marketing, né? Como é que as organizações podem utilizar o RD Station? Isso, né? Como você mesmo falou, é muito importante as organizações terem um canal que elas não dependam da entrega de um terceiro que tem interesses comerciais naquilo, né? Então, elas conseguem reunir todos os seus doadores, a gente chama de leads, tá, gente? Todos os seus contatos, todos os seus relacionamentos. Vocês conseguem criar uma segmentação, por exemplo, se você tem, eu faço comunicação direta para o meu beneficiário, mas eu tenho uma outra comunicação para o meu doador X, outra para o meu doador Y, e para quem não me conhece ainda. Tudo você consegue organizar dentro dessa plataforma para desenvolver conteúdos diferentes para você disparar. Para essas pessoas que você precisa de ter, fala assim, o que é que eu tenho que ter desse contato? Tem que ter tudo? Não. Se você já tiver o nome e o e-mail, você já consegue colocar a pessoa dentro da plataforma. E depois... Desculpa, pode continuar, perdão. Tá. E depois, a pessoa, de repente, se você tiver uma pessoa de atendimento, ela pode ir aumentando o nível de relacionamento com aqueles contatos que estão dentro do RD, porque ele é um mini CRM. Então, lá você consegue validar que é uma oportunidade, você consegue ver quais páginas ou quais conteúdos que você enviou que aquela pessoa tem mais interesse, e aí você pode abordá-la, pode fazer uma ligação, né, ou mandar um conteúdo diferenciado para ela. Você viu que ela gosta de tudo que você envia de campanha, mas ela ainda não é um doador. Você pode ligar para ela. E o mais, assim, né, assim, porque tem o RD Marketing, né, e o RD com a plataforma de ativação de e-mail marketing, né? Você faz um planejamento de uma regra de e-mail, né, Dani? Por exemplo, nesse evento mesmo com a Fundais, quem entrou no princípio provavelmente pegou todo um planejamento de e-mail marketing, né? Foram vários e-mails para a base, para quem se cadastrou para receber, etc. Ali você automatiza, cria os conteúdos, né? E a base recebe aqueles e-mails, não é isso? Isso mesmo. E o bom do RD é porque lá dentro você consegue criar landing pages, né? Que é como se fosse um mini site, uma página específica de algum conteúdo que você quer fazer, alguma campanha específica que você quer atrair pessoas para ali, para você ter os contatos delas, para você dar continuidade em algumas ações específicas. Hoje, né, o RD também permite que você faça a programação de todos os seus conteúdos de redes sociais por ela, porque ela integra com o seu Analytics, ela integra com as suas redes sociais, e se você tem uma plataforma de doação diferente do seu domínio, do seu site, ela também faz as integrações, que é muito importante. Então, se alguém converter na sua plataforma de doação, ela vai entrar diretamente na sua base do RD,
como uma pessoa para você continuar se relacionando com ela via e-mail e outras estratégias. Né? E hoje é interessante, porque o RD, que as pessoas às vezes vão olhar lá e falar, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. O menor programa do RD, ele já atende a maioria das organizações, ele tem várias funcionalidades, não vai ter a ativação dos fluxos, né, mas para as organizações começarem, até guardarem os seus contatos, né, que às vezes a gente conversa com elas, as pessoas estão ou em tabela, planilha, ou está em contas de e-mail, ou está em caderno de papel, né, e ali ele não vai se perder. Né? E hoje consegue com uma mensalidade bem baixinha, né? Aí vocês podem ficar atentos também aí, que já está vindo a Black Friday, eles fazem várias promoções para Black Friday, com preços bem interessantes para as organizações. E esse Norton LifeLock? Norton é de segurança, né? O Norton é o antivírus, né? Também pela TechSoup hoje você consegue solicitar isso, e aí eu vou falar para vocês por que é importante, por causa da cibersegurança que nós temos hoje, né? Não basta só as questões da LGPD, que hoje todas as organizações têm que ter o aviso de cookies no site, né, gente? Então, eles têm que ficar atento, porque o próprio Ed Grants, ele vai exigir que você cumpra as melhores práticas para ele autorizar suas campanhas. Então, se o seu site não é reconhecido, se você não tem aviso de cookies, entre outros pré-requisitos, ela não vai autorizar suas campanhas, né? E o Norton, ele é caro, a licença dele é cara. Mas, se você fizer a solicitação pela TechSoup, você resguarda todas as máquinas que estiverem habilitadas por essa licença. Então, a invasão de hackers, né, o Marcelo até pode falar mais disso, que, né, hoje em dia tem hora que o Marcelo fica aí só lutando contra ataque de hacker nos sites, né, de clientes que a gente tem, porque a gente acha que não, mas tem gente que vive disso, né, de derrubar o trabalho dos outros, ou roubar dados, né, porque o que acontece? As organizações têm muitos doadores, nas plataformas de doação de vocês, tem dados de cartão de crédito, de endereço, nome das pessoas, então é muito importante que esses dados estejam resguardados e protegidos de forma eficiente. Isso aí. Ô, Dani, então, acho que a gente pode passar para a próxima página, e aí falar do Google, né, assim, a gente estava falando do Google Grants, que é o que foi de onde gerou todo esse projeto nosso, né, porque é um recurso muito valioso, né? Então, aqui, vocês vão ter um site, que é o grants.com.br, que ele explica todo o projeto, né, de uma maneira muito didática, né? Então, você pode utilizar, né, quando a gente vai utilizar o Google Grants, né, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tenho um site tão bonito, eu não sou encontrado, né? Tanto porque não tem aquele SEO que a gente falou, e que é um projeto que demora, que é de médio e longo prazo, e com muita atualização, e também não faz anúncios. A mesma coisa acontece com empresas privadas, tá, gente? É o mesmo processo. Então, por que uma empresa investe em anúncios? Porque ela quer aparecer, ela quer ser encontrada. Mesma coisa a organização. Então, ela tem sua causa, ela precisa ser encontrada, né? O Google, né, o Google Grants, os anúncios feitos, eles levam as pessoas para as páginas, né? São o que a gente chama de lead para conversão. E ele pode fazer parte de um programa integrado com quem trabalha com telemarketing, né, ativo, e para apoiar, né, todos esses projetos aí que a organização tem. Pode passar, Dani? Ali, né, outras utilidades dele é impulsionar estratégias que a organização está tendo em outros canais, às vezes tem uma parceria com uma rádio, com a TV, né, e você faz uma comunicação integrada para aumentar a visibilidade de conteúdos ricos da organização. Às vezes a organização quer trabalhar um tema, sei lá, um direito de alguma minoria, né, uma causa específica, ela quer dar visibilidade do tema. Você pode promover aquele anúncio falando do tema e levar para a página onde tem esse conteúdo, e nesse conteúdo rico, que a pessoa vai ler e fala, poxa, que conteúdo bacana, que pode ter texto, pode ter um vídeo, imagens, vai ter lá também os CTAs de doação, né, de conheça mais a organização, e aí gerar autoridade e gerar também recursos, doações para a organização. Pode passar. Aí nós já falamos de atrair doadores, conquistar simpatia, conscientizar para a causa que a organização atende, né? Recrutar novos voluntários, né, nesses anúncios de pesquisas. E aí, pode passar, Dani? Como é que funciona, gente, o trabalho nosso?
hoje, né, o nosso projeto ele foi pensado assim, para organizações, tanto de pequeno, médio, grande porte, que não tem, ou pode ter departamento de comunicação, mas foi pensado para organização que não tem, que às vezes até obtém esses $10.000, mas não consegue gerir, porque não tem ninguém da área de marketing, muito menos especialista em Google Ads, em anúncios no Google, né? Marcelo até pode falar, Marcelo, para a gente, o que você tem que olhar ali no Google Ads, que é importante quando você faz uma campanha de anúncios, por exemplo, uma organização social. Eu já estou atendendo já várias, né? E tem toda uma pesquisa, um diagnóstico antes, né? E o que é relevante aí para uma organização na hora de fazer um planejamento de marketing, uma campanha de anúncios digitais aí no Google? Bom, olha, basicamente, a pessoa tem que... O que a gente faz, né? A gente estuda o que é o objetivo da instituição. Então, o que ela quer, o que ela está precisando com as campanhas dela. Então, a partir disso, quando a pessoa engaja aqui no projeto com a LC4, a gente faz uma entrevista, tem uma entrevista de briefing com ela para entender o negócio, entender o que ela está precisando, quem que é o público-alvo dela, tanto em torno de voluntariado, como as pessoas que vão ajudar a causa da instituição. E assim a gente ajuda a mapear, a traçar ali os objetivos, que são os objetivos institucionais e o que a gente entende como mais imediato, né? Então, todo mundo pode ter alguma questão pontual e as campanhas podem ajudar com isso também. Mas a partir do momento que você entende os objetivos e o público-alvo, você consegue desenvolver as campanhas para fazer com que essas pessoas elas engajem, elas entrem em contato com a instituição. Então, elas vão ver determinadas palavras que a gente compra, vamos dizer assim, né? A gente reserva as palavras de acordo com o nicho da instituição e que as pessoas vão estar procurando, né? Então, eu quero que, por exemplo, que quando a pessoa procure por doação ou então adoção de animais. Então, eu quero adoção de animais abandonados. Então, eu vou comprar esse termo, adoção de animais abandonados, cães abandonados, gatos abandonados, lar de animais abandonados, como é que faz e tal. A gente determina essa gama toda de palavras-chave a partir de uma pesquisa prévia que a gente faz no Google para entender que o Google tem esse histórico todo. Então, ele vai entender, eu jogo lá a palavra e ele me fala, essa palavra ela é buscada tantas vezes por mês. E você consegue ver nos sinônimos e outros termos afins que ele lista, que acaba que tem alguma palavra lá que não é a que a gente está procurando, que ela tem mais busca que o que eu estou pensando imediatamente. Isso acontece muito. Então, aí eu consigo ver, inclusive, outros termos para agregar no conjunto da campanha, que vão aumentar ali, além de 10 mil pessoas procurando, passa para 150, 200 mil pessoas procurando esses termos. Então, a gente monta essa campanha toda baseada no público, nas palavras que são buscadas, nos objetivos que eu quero que as campanhas conquistem, né, que elas gerem esse engajamento, e a gente põe para rodar e passa a acompanhar o desempenho. Então, acompanhando o desempenho, a gente vai vendo, e agora, está dando certo? Né? Então, a gente teve uma reunião antes, inclusive, para fazer um levantamento, aqui, um balanço de campanhas que a gente acompanha, e chegam aqui contas que já tem, o pessoal já tem o Grants. Então, já conquistaram, já fizeram lá algumas campanhas iniciais, mas aquilo não está trazendo o resultado que as pessoas gostariam de ter, né? E você vai ver, tem algumas questões lá bem básicas, assim, a respeito de campanhas que a campanha já caducou, ou a campanha não tem a ver com o que eles precisam realmente, não o que eles querem, ou a campanha leva para uma página do site, onde a página não está preparada para receber as pessoas que procuraram por aqueles termos. Então, tem um conjunto de ações todas baseadas nesse planejamento inicial, que é feito para que a gente tenha essa presença com qualidade quando as pessoas procurarem as palavras que a gente quer aparecer no Google. Né? Basicamente, é isso, assim, né? Então, a partir do momento que a gente passa a acompanhar, você vai mudando as campanhas, a gente seta muito palavras-chave negativas, então é uma questão que o pessoal não faz quando cria campanha. Então, a palavra-chave negativa, muitas vezes, você vai ao resultado que as campanhas estão tendo, e dentro do resultado, a palavra lá, as palavras que eu comprei. Então, tem lá, adoção de cães, adoção de não sei o quê, tá parecendo bonitinho. Aí tem lá, assim, ração para cães.
e o Ração para Cães está me levando 50% da minha verba. Então, eu não quero aparecer quando a pessoa digita ração. Então, a gente tem que começar a setar as palavras-chave negativas para que aquilo não me roube o desempenho da campanha. Isso é muito... As palavras-chave negativas são tão importantes quanto as positivas, vamos dizer assim, né? Aquelas que eu quero aparecer. Então, tem essa série de questões que a gente vai otimizando ao longo do tempo a campanha para que ela vá trazendo esse resultado que a gente precisa, você faça bom uso aí do que o Google está oferecendo. Então, são esses 3 passos, principalmente, né, Marcelo? O setup do Google Ad Grants, o planejamento das campanhas, depois colocar no ar, monitorar e melhorar, aperfeiçoar sempre, de acordo com os objetivos da organização, né? Aí, Dani, acho que você pode passar para o pessoal... aqui, né, gente, é o grants.com.br, que eu, né, já falei com vocês, é o site que explica isso tudo, o projeto. Ali também tem cases, nós temos até que colocar mais inúmeros cases que estão aí de organizações sociais que já foram iniciados, já estão sendo desenvolvidos, né? Inclusive, se alguém tiver interesse em conhecer mais, gente, tem a Rayane Poussac e a Renata Rosa, para vocês, né, trocarem aí contatos, para depois a gente fazer reuniões em separado, para apresentar esse projeto para as organizações. Eu, como falei, vocês é um projeto subsidiado pela LC4. Pode passar, Dani. Ele envolve todos esses pontos aqui de verificação de documentos. A gente ajuda quem não tem a se inscrever e obter o recurso no Google Ad Grants, os $10 por mês. A gente faz o setup do Google Ads, a gente faz a integração com a Analytics, a gente planeja as campanhas, executa, ou seja, é um departamento de marketing para esses anúncios, para gerir esses $10.000 por mês em anúncio, né? E na parceria com a Fundais, né? Qual que tem essa parceria? Primeiro, nós vamos fazer várias lives como essa aqui, cada uma com um assunto. Aí nós vamos tratar com mais especificidade, por exemplo, de inbound marketing para o terceiro setor, growth marketing para o terceiro setor, né? Assuntos, às vezes, até mais técnicos e mais fáceis, né? Como operar o Canva, por exemplo, né? Utilizar o Canva para organizações sociais. Então, a nossa ideia é fazer isso. Até eu vi que teve um colega aqui que sugeriu trocar telefone, etc. Já tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente pode abrir o grupo ali para a gente trocar informações, para poder falar dessas mentorias, dessas lives, né? E nós pensamos esse projeto para que ele fosse, como ele é subsidiado, né, ele tem um valor mensal que é menos que uma bolsa de um estagiário por mês. Né, um projeto de 12 meses, depois, se a organização quiser, ela renova, e ela pode contratar também por 6 meses. Os valores, essas coisas, aí é com Rayane e com Rosa, surpresa, tem valores especiais, né, diferenciados para as organizações. Então, é um projeto que a gente está muito, assim, está sendo muito gratificante, estamos conversando com organizações do Brasil inteiro, né, e várias aí já entraram no projeto, está sendo, assim, muito bacana. Acaba virando uma consultoria em marketing mais ampla, porque a gente vai olhar para o site, a gente vai falar, olha, seu site não está performando aqui, né? Está faltando um conteúdo nessa área, você precisa de enriquecer essa área aqui, senão o Google não vai fazer uma leitura legal, ou a experiência, que a gente chama de UX, né, a experiência do usuário não está boa, o seu site não está colhendo aqueles leads que chegam, né, através dos anúncios. Então, vira uma consultoria mais ampla, e tem sido para a gente muito bacana desenvolver esse projeto. Aí podemos deixar para algumas perguntas, né, abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem de dúvida. Essa aqui foi a nossa primeira turma do Espírito Santo, né? Primeira turma de amigos, né, de organizações sociais do Espírito Santo. E estamos abertos aí para poder responder mais alguma dúvida. E também temos aí a Rayane e a Renata, fica à disposição aí, né? Coloca aí o telefone, né, turma, para a gente vocês poderem ativar a gente, marcar reuniões para conhecer mais o projeto e saber a fundo dele aí. Estamos à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, perguntar. Oi, pode falar, Laércio.
Ah, tá. O pessoal tá levantando a mão. A Rai ou a Rê podem ir organizando as perguntas, porque às vezes pode ser que tenha uma pessoa ou outra tenha a mesma dúvida, aí se elas quiserem reunir, né? E o Laércio levantou a mão. Você quer falar, Laércio? Não sei se está podendo abrir o microfone. Vou fechar aqui. Ei, Laércio, você levantou a mão, pode falar. Eu acho que ele não está conseguindo. O Marcos também levantou a mão, né, Marcos? Quer falar enquanto o Laércio tenta abrir o microfone dele? Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Eu estava ouvindo o tempo todo aqui, é porque eu estava fazendo uma atividade na área externa e acabei fechando o vídeo e fechando o áudio. Mas eu ouvi o webinar praticamente inteiro, no fone, né? Eu trabalho com marketing digital, eu sou publicitário já há mais de 10 anos, e eu tenho uma associação junto com a minha esposa, né? A Associação Alegria em Viver, que tem a sua sede lá em Belo Horizonte há 17 anos. Que beleza. E está abrindo sua filial aqui há mais ou menos uns 6 meses no Espírito Santo, em Vila Velha. Opa, coisa boa. Achei legal demais a Fundais, depois eu vou dar uma olhada aí, como é que funciona, como é que se dá para entrar, como é que faz. A minha pergunta é sobre o site. Nós temos algumas plataformas de site onde você pode fazer um site de forma mais fácil, né? Trabalhando apenas o design e não a programação, que antigamente você tinha que fazer a programação toda, era mais difícil, era um código extenso, então poucas pessoas sabiam fazer. Hoje você consegue fazer um site no Wix, você consegue fazer um site em plataformas gratuitas. Eu queria saber se, assim como o Canva, que eu nem sabia, eu pago o Canva todo mês, eu nem sabia que o Canva me liberava o profissional através da associação, fiquei sabendo hoje através da Daniela aí. Que bom. Que é bom, porque eu já vou tirar até do meu cartão de crédito. Claro, é isso aí. E eu queria saber se o Wix ou então outra plataforma de site também tem essa possibilidade de você entrar com um cadastro de associação e ter essa gratuidade. Tá bom, eu vou deixar o Marcelo responder, né? Assim, do ponto de vista técnico, o Marcelo é o melhor para responder. A gente tem algumas considerações sobre a plataforma de desenvolvimento do site primeiro, sabe, Marcos? Acho que é o primeiro ponto. Eu vou deixar o Marcelo responder, porque senão eu fico muito tomando muito à frente aqui. O Marcelo é especialista nisso aí. Fala aí, Marcelo. Não, mas é isso mesmo. Primeiro é o seguinte, a respeito da gratuidade da plataforma de você colocar o site, tem outras que aceitam também. O problema é que você vai ter que usar o seu domínio, né? Por exemplo, se você usar o wordpress.com ou wordpress.org, então ele te dá uma plataforma bem melhor que o WordPress, bem melhor que o Wix, e com muito mais possibilidade, inclusive, mas você vai ter que acabar pagando alguma coisa para poder ter o seu domínio sem aparecer o WordPress na frente, como aparece o Wix, né? Você tem que pagar o Wix para aparecer o domínio, o nome da sua instituição, né? Por exemplo, ibhf.org.br. Se você não pagar, vai aparecer wix.ibhf.org.br. Então, você já tem que pagar alguma coisa nesse sentido. Até onde eu sei, eu não conheço um servidor que dê hospedagem gratuita. Eu conheço, por exemplo, a Azure, que é da Microsoft, ela te dá um servidor, mas te dá um servidor inteiro. Então, assim, você pode entrar e ela vai te dar um servidor inteiro, não é um servidor preparado para o seu site, etc. e tal. Ela te dá uma máquina. Então, se você tiver conhecimento para chegar lá, botar lá um Apache, botar um banco de dados, e aí sim você vai botar seu site depois, vale a pena. Então, é uma forma de você fazer. Eu sei que eles dão a máquina no Azure. Eu acho assim, é pouco prático para quem não tem conhecimento técnico mexer com isso. Tem alguns servidores que são assim, bem baratos,
O pessoal comentou aí, né? A Daniela falou do Black Friday. Tem uns servidores que, inclusive, é o que a gente usa para cliente comercial, está com 80% de desconto agora. Então, eu sou mais... Eu posso botar o link aí depois para vocês verem. Eu sou mais contratar porque aí o que acontece? Você contrata agora, quando chegar na Black Friday do ano que vem, você refaz de novo com 80% de desconto. E é gente, assim, profissional e tal. Então, você ter o site feito dentro das métricas já que o Google exige, não só para o Grants, mas para o SEO, que é para você aparecer no resultado de busca orgânico, ou para depois você colocar uma loja, uma ferramenta de pagamento, que o site seja seu, né? Porque enquanto está no Wix, não é seu, não. Você está alugando lá um espaço. Doações, né, Marcelo? A questão de doações, então, que é um ponto, um calcanhar de Aquiles nessas páginas de doação. Cara, porque aí, olha só, você fala assim, olha, eu consegui que o Itaú vai me dar, através da rede card, não vai me cobrar tarifa, eu vou conseguir fazer por ele. Então, por isso, o Wix você esquece, cara. Esquece, não tem como, é muito engessado, né? Ele te dá um monte de coisa pronto, mas na hora que você precisa personalizar alguma coisa, você vai preferir fazer outro site do que mexer com o que eles te dão lá, né? Então já começa certo que você já poupa esse problema todo, e a gente tem, inclusive, se quiser, aí a gente tem o projeto de desenvolver isso do zero, ou pelo menos te indicar o caminho, né? Então, eu acho que assim, o site, alguém fez uma outra pergunta, se o site é preciso. É preciso ter o site para o Grants, sim, porque o Grants, ele linka suas campanhas numa página. Então, ele analisa, inclusive, suas palavras, suas campanhas todas, se sua página tem a ver com a palavra que você está comprando. Se não tiver, ele te dá uma nota 0 na palavra e ele não vai aparecer. Mesmo você tendo $10 mil lá para aparecer, não vai aparecer nada. Exatamente. Né? Por exemplo, eu comprei aqui, eu quero comprar, por exemplo, ganhei na minha instituição, o Grants. Eu vou comprar a palavra lá, Coca-Cola, porque eu acho que o cara que vai Coca-Cola. Ele vai te dar 0 na nota, porque não tem nada de Coca-Cola no meu site e você não vai aparecer. Então é melhor fazer devagar, a gente tem como indicar baixos custos para servidor, para compra de domínio, etc. Mas é melhor ter isso pronto, porque depois o Grants vai render o que você precisa, sabe? Lá na LC4, né, Marcelo, nesse projeto, né, do marketing digital, toda essa parte, porque tem muitas organizações que estão pedindo para que nós, né, pedindo projetos de site para a gente. Eles chegam nessa conclusão que o site é sua... É você, né, no seu posicionamento digital, é você como você apresenta ali o seu trabalho, né? Ele tem que ter uma experiência muito boa, a página de doação muito boa, um SEO muito bem feito. E isso é um investimento, assim, fundamental até para passar credibilidade para você conseguir doações corporativas, parcerias, etc. Né? Um site que a gente desenvolveu, né, Dani, em parceria aí, que a gente gosta muito do Instituto Livres, tem, né, que a gente tá lindo o site, vale a pena vocês conhecerem. Vocês terem até como benchmarking de site, porque desde da orientação de texto, né, da parte de experiência do usuário, a página de doação, ela é muito bacana, vale a pena vocês terem isso como benchmark, né? Então, o site, ele é fundamental na estratégia digital. Fundamental. Você vai fazer... aí você vai falar, eu posso fazer ter uma página no Instagram e fazer anúncios para lá. Ok, você pode fazer anúncio de Instagram, de Facebook, para levar para sua página de Instagram. Agora, de Google, você precisa ter sua URL, você precisa ter o seu domínio lá, com o nome da sua instituição. E mais do que isso, as pessoas precisam chegar naquela instituição e falar, a gente fala muito, né, você é publicitário, né, Marcos, do efeito wall, né, a pessoa tem que chegar lá e ficar encantada, falando, nossa, eu quero ajudar essa causa, eu quero doar, onde é que doa? Né? E na hora de doar também, você faz de doar. Doar rapidamente, de uma maneira segura, de maneira fácil. Então, o site é isso, gente. A mesma coisa que uma empresa privada que precisa vender online, ela tem que se preocupar com o seu site, né, com a performance do seu site, com isso tudo que nós estamos falando. Mesma coisa numa organização social. Se não tiver essa mentalidade, que ali você está vendendo uma causa, uma conscientização, uma educação, você está mobilizando doadores, né? Esse olhar que a gente, né, tem que levar para os nossos websites das organizações, né? E tem realmente trabalhos muito bonitos. E tem alguns que você vê um trabalho lindo, o pessoal ralando, você chega no site e fala assim, Jesus, isso aqui não fala
não falam um milésimo do que essa organização faz e nem não ajuda ali em nada, na verdade só atrapalha, o site atrapalha mais do que ajuda, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer mesmo e se preocupar bastante, né? A gente já teve essa situação, né, Léo? Sabe, Marcos, que é muito importante? Uma vez a gente fez uma reunião com uma entidade, uma organização, que tinha um parceiro fortíssimo de influência, de mídia. Ela tinha uma causa fortíssima, só que quando você entrava no site dela, não falava nada do que ela fazia. A gente não conseguia compreender nem como ajudar, nem o que ela fazia. Quem era o parceiro, Marcos? Chuta um nome. O quê? Quem que era o parceiro dessa organização que não conseguia fazer nada com o parceiro? Tem vários influencers. Anitta que estava com um projeto com essa organização, doando o tempo dela para poder fazer e ela não conseguia monetizar, ela não conseguia transformar isso, capitalizar essa imagem da Anitta e essa doação dela para a causa. Ela não tinha um site legal, né, Dani? O Daniel Alves, era de dar dó. Você imagina, você consegue um artista desse quilate e não consegue. A Anitta e o Neymar, né? São dois quilates difíceis de conseguir. Pois é, e ela tem. Eu não lembro qual que é. Essa era da boneca? É da boneca? É da boneca, né? Tinha o Daniel Alves também. O Daniel Alves também. Ela não conseguiu captar R$200. Ave Maria. Não conseguiu, mas o problema era isso, o site dela não traduzia o trabalho que ela fazia, a pessoa não entende, primeiro a pessoa não compreendia o que ela fazia, nem como ela fazia, os botões de doação você não encontrava, aí cai em outro lugar. Então, assim, é o que o professor Leonardo falou da jornada do doador. Então, o seu site, ele também tem que ser pensado, sendo bem objetivo naquilo que você faz e na jornada do seu doador, porque se ele cair lá e ele ficar perdido, você está fazendo um grande esforço para perder alguém. Os botões de doações são os principais do site, né? Você tem que checar todo dia para estar funcionando 100%. É isso aí. Eu falei do Wix, Marcelo, porque, infelizmente, eu peguei um site já pronto no Wix para ter que refazer. De uma empresa que eu faço marketing digital. Foi tenso. Eu realmente te entendo. Eu fiz site a vida toda no WordPress, inclusive na época que era programação, e nossa, o Wix dá trabalho demais. Demais. Não aconselho. Pois é complicado, cara. Então, assim, começa certo do início que você vai ganhar mais. E aí, só vou botar o link aqui, ó. Da SiteGround com desconto. Né, Marcelo? Porque aí, o que adianta você conseguir os $10 mil por mês de anúncio, levar para o seu site e não capitalizar isso, né? Isso. Não transformar isso em benefício para a sustentabilidade. Então, é um conjunto mesmo. Inclusive, gente, só para lembrando, quem teve pessoal que parece que entrou agora aí, quem quiser conversar, fazer as reuniões aí com a turma, né? Tem a Renata e a Rai, estão aí, né? Dando tchauzinho ali na tela, para conversar com vocês, marcar reuniões, para poder explicar o projeto, explicar como é que funciona, como é que a gente trabalha aí nesse projeto Pro Bônus. Inclusive, o Marcelo não falou, Marcelo, mas tem todo um leque de recursos, assim, né? Essas organizações que a gente tem feito site para eles, etc., gente, é tudo também com um valor diferenciado para terceiro setor, tá? A gente entende a realidade, né? A gente tem nosso business lá com as empresas privadas, que tem, né, o seu valor, a sua precificação para o terceiro setor, é um outro projeto, né, que é um projeto nosso, tem a ver com a nossa responsabilidade social também. Então, ele tem todo um subsídio da LC4, ele não é de graça, mas são valores bem mais em conta, bem subsidiados, em comparação com uma empresa privada, tá? Vocês saberem disso, né, e ter também essa possibilidade. Mais perguntas aí, turma? O Laércio tinha tentado falar, ele acabou não conseguindo. Você está ouvindo a gente? Eu até sugeri a pergunta dele. Eu não sei.
A Laísa também. Pode fazer. Elas ficaram a pergunta? Engraçado, tem algum áudio que tá dando. Tá dando eco. Não estava assim. Eu acho que era do Laércio, eu desabilitei. Parou. Aham. Eu posso fazer a minha pergunta? Claro, fica à vontade, Laís. Seguinte, sobre o Google, né? Toda essa verba a gente pode usar também para o Drive, que é algo que a gente está tendo dificuldade. Para o Google Drive, você está falando? Uhum. Não, o Google Drive você vai conseguir gratuitamente de outra forma. Esse recurso é um recurso exclusivo para anúncios. O que uma empresa privada paga, ele é para anúncio. $10.000 em anúncios do Google, tá? Rede de pesquisa. Aí, nisso a gente pode conseguir o Drive, pode conseguir outras coisas. Pode, no Google Workspace, que foi o primeiro que a Dani apresentou. Lá também tem um projeto, né, gratuito para as organizações sociais, onde você vai ter todos esses benefícios aí. E-mail, Google Drive, Meeting, tudo gratuito, tá? Show. Outra pergunta aqui que eu tenho, em relação ao Spotify, sobre a doação, aí, tipo assim, porque eu nunca vi esse botão. Aí esse botão, ele linka direto para o site, para o espaço de doação do seu site? Isso. O botão de doação leva para a página que você direcionar da organização. Se você levar para a página de doação, é melhor, né? Porque a pessoa, se ela já viu ali que ela quer doar, ela já vai direto no caminho. Entendi. Show de bola. Era isso, obrigada. Imagina. Quem mais? Rai, talvez, como lá está com dificuldade, seja melhor depois ele tentar falar com você ou com a Rê, porque se precisar a gente tira alguma dúvida na reunião. Ele só comentou que ele estava saindo e ia entrar de novo para ver se o áudio funcionava. Mas ele tentou entrar e ele não conseguiu. Viu? Porque aí também a gente já está com a hora aqui avançada, né? As pessoas também, para a gente poder liberar. Deu mais, né, Dani? Mas foi muito bom. Estamos indo para 1h40 já que a gente... Então, acho que a gente tem que realmente ir para o final. Lembrando que nós vamos enviar, né, gente, para vocês a gravação aqui do evento, o e-book que eu falei com vocês, que tem todos os caminhos, com os links e as informações desses benefícios e gratuidades que a gente apresentou, e mais alguns que estão lá, tá? E que a gente tem o grupo do WhatsApp, se algum de vocês por acaso não entrou, no e-mail de confirmação do evento tem ali o link do grupo, ainda dá tempo de entrar, pode entrar em qualquer momento, que nós vamos continuar lá, né? Hoje a gente tem mantido o relacionamento com vocês, colocando informações que sejam relevantes, que a gente entende que possam ajudar vocês nas suas causas, né, nas suas missões. Então, a gente vai ficar ali, né, com vocês, para o que vocês precisarem, para a gente fortalecer o terceiro setor, para a gente ser uma comunidade de amigos, de parceiros mesmo. Acho que o Laércio conseguiu falar aí, porque você tentou tanto que deixar você sem falar agora, eu não vou conseguir dormir. Deixa eu ver. Ixi, a imagem chegou, mas o som ainda não, viu, Laércio? Ô, Elissa, obrigado. Agradeço em nome de toda a equipe. Ô, Laércio, infelizmente não deu, filho. Nós vamos ter que depois conversar no particular. Ô, gente, olha, nós chegamos ao nosso final, né? Já até estendemos um pouco mais, e vocês ficaram aqui, né? Então, primeiro agradecer a Fundais e a todos vocês que participaram, que compartilharam esse tempo precioso. A gente sabe que o que a gente tem, talvez uma das coisas mais preciosas hoje é o tempo, né? Então, vocês investiram tempo aqui, e a gente sabe muito aí da luta aí no terceiro setor, das dificuldades. Espero, assim, de coração, e a equipe da LC4 também, que tenha sido útil para vocês. Tem um material rico, falando de todo esse trabalho.
Vamos liberar o grupo de WhatsApp para todo mundo falar, viu, Laércio? Aí lá você vai poder falar TEF, tá bom? E então agradecer a todos, né, por essa tarde aí, por esses momentos juntos. Quem quiser conhecer mais sobre como implementar o Google Ad Grants na organização com o projeto da LC4, o Grants by LC4, falar com as meninas, ou falar pelo WhatsApp, pedir que a gente marque uma reunião, explica, mostra como funciona, detalha, vê todas as possibilidades, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima tarde para vocês e nos falamos lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau, gente, obrigado a todos. Tchau, boa pessoal. tarde. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Laísa. Tchau.